Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as reações de adição. E aí começar pelos alcenos. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar sobre os alcenos é a reatividade, né? Lembrar, e por que falar da reatividade dele? Porque tem tudo a ver com o tipo de reação que ele faz. Então, é importante lembrar que os alcenos, eles têm caracteristicamente, né, a dupla ligação, e essa ligação dupla, ela tem uma ligação π e uma ligação sigma. Logo, essa ligação π, ela é rica em elétrons, tá? E aí, essa ligação dupla, ela atua como um nucleófilo, ok? Então, ela geralmente se liga com o eletrófilo, e aí depois, essa valência que vai ficar um orbital vazio, vai ser completada com uma outra molécula, um outro nucleófilo. E aí vai depender o quê? De cada tipo de reação que ele vai fazer, tá? Mas o que é importante a gente saber? Sempre que a gente tem um alceno iniciando a reação, essa ligaçãozinha π, ela vai ser rompida e no nosso produto final, a gente vai ter, no lugar da ligação π, a gente vai ter duas ligações sigma. Esse é o fundamento básico para a gente compreender as reações de alceno, ok? E aí, com relação à termodinâmica, é importante a gente falar o seguinte, né? Que a variação de entalpia, ela vai envolver quem? O rompimento da ligação π, o rompimento de uma ligação sigma e a formação de duas novas ligações sigmas, né? Então, são essas quebras e essas formações que elas estão envolvidas na variação de entalpia desta reação. E aqui a gente tem uma tabelinha, né, que nos traz as variações de entalpia dependendo do tipo de reação que a gente vai ter. Então, por exemplo, para as reações de hidrogenação, de bromação, então o que nós vamos ter, né? Quanto de entalpia vai estar envolvido. Então a gente tem aqui o mesmo alceno para todas as reações e aqui o calor de entalpia, né, a variação de entalpia que vai estar envolvida, por exemplo, na reação de hidrogenação, numa reação de bromação, numa hidrocloração ou numa hidratação. São esses os valores de entalpia estimados, os valores de entalpia correspondentes, ok? Bom, a gente viu lá nos fundamentos que as reações de adição, elas são o oposto das reações de eliminação, né? E a gente tem uma perspectiva termodinâmica disso quando a gente avalia as ligações que se quebram e as ligações que se formam. Então, no processo de adição, o que nós temos? Ligação dupla, mais a molécula que será adicionada e a formação desse produto aqui, de um único produto. Na reação de eliminação, a gente tem exatamente o caminho oposto, né? Um único produto que sofre perdas, né? Que sofre uma quebra, originando duas moléculas. E é o que diferencia um caminho do outro? A temperatura. Então, a gente sabe que as reações de eliminação, que a gente já viu outras vezes, né? São favorecidas por altas temperaturas. Vamos olhar aqui pela perspectiva de quebra e rompimento de ligações. Então, com relação à adição do alceno, o que nós temos? Ligação π sendo rompida e na outra molécula uma ligação sigma. Aqui são as duas ligações π rompidas. E aqui o quanto que elas representam. No caminho oposto, o que nós temos? Né? Na reação de eliminação, quem que vai ser rompido? Esse hidrogênio e esse haleto. Né? Então, é essa ligação sigma e essa ligação sigma. O custo desse rompimento é esse aqui. Então, olhando para isso, o que é mais fácil a gente romper? 166 quilocaloria por mol ou 185 quilocaloria por mol? Qual é a barreira energética mais favorável, né? A menor. Então, por isso, as reações de adição, elas são mais favorecidas que a eliminação, porque elas consomem
menos energia, né? A romper essas ligações, ela é energeticamente mais favorável se a gente considerar a eliminação. E aí, como a eliminação ela requer mais energia, por isso que a gente utiliza maiores temperaturas, tá? Então, temperaturas normais, as reações de adição é o caminho mais favorável. Vamos dando. Existem diferentes tipos de adição que podem ocorrer. Aqui a gente tem um pequeno resumo de algumas delas. Então, aí a gente tem aqui a hidroalogenação, que é a adição de aletos de hidrogênio. Em um lado se adiciona o hidrogênio, no outro lado a gente adiciona o aleto. A gente tem aqui a hidratação, que é a adição de água, mesma perspectiva. De um lado se adiciona hidrogênio, de outro lado se adiciona a hidroxilo. Hidrogenação, então o hidrogênio de um lado que vai se adicionar e do outro lado, ou no outro carbono, o outro hidrogênio. Halogenação, então a gente tem de um lado, num carbono se adiciona um halogênio e do outro a gente tem o outro halogênio se ligando. Formação de haloidrinas. Então, de um lado a gente tem hidroxila se adicionando e de outro lado a gente tem o halogênio. E aqui a adição de duas hidroxilas, pode ser considerada oxidação, né? Então, de uma hidroxila de um lado e hidroxila do outro. Então, veja aqui, existem diferentes produtos para o mesmo tipo de reação, o mesmo tipo de adição. O que vai variar? Em todas elas variam os reagentes que a gente está utilizando. E aí vale lembrar uma coisa. Algumas reações a gente tem o mesmo produto, mas ela pode ser feita de maneiras diferentes. Um exemplo muito comum é a hidratação. A gente vai ver que existem hidratações que ocorrem de formas diferentes, tá? Então, vamos começar pela reação mais simples, que é a hidrogenação. Lembrando que na hidrogenação a gente sempre vai ter o uso de um catalisador, por isso que ela chama hidrogenação catalítica. E esse catalisador vai estar saturado, vai estar cheio de hidrogênio, tá? Quais são os tipos de catalisadores que nós podemos utilizar? Paládio, platina e níquel. Né? Os três são muito comuns, são potenciais e são bons produtores do produto hidrogenado. E aí vamos, né? Se a gente tem um alceno, vou colocar aqui, um alceno simples, tá? E a gente adiciona hidrogênio, qual é o produto que a gente espera? Então, onde tinha dupla, agora vai ter ligação simples. Já existiam, né, lá no início, 4 hidrogênios e nós estamos adicionando mais 2 hidrogênios. Então, na hidrogenação, obrigatoriamente, nosso produto é um alcano. E aí, essa reação, ela não tem um mecanismo específico. Mas o que a gente sabe? Que o catalisador, a superfície dele vai estar repleta de hidrogênio. E aí o que esse catalisador faz? Ele transfere esse hidrogênio para o alceno. E observe que essa transferência ela ocorre do mesmo lado. Isso é muito importante o quê? Do ponto de vista estereoquímico, certo? A gente diz que essa reação ela é estereoespecífica. Por quê? Porque a gente tem uma adição que forma especificamente um tipo de produto. Ela é uma adição, sim, porque os 2 hidrogênios que serão adicionados, eles vão entrar, por exemplo, do mesmo lado, tá? Aqui está simbolizando que eles entraram para frente. Então, a gente formou aqui, por exemplo, o isômero cis nesse tipo de adição, ok? Então, a gente sempre vai formar o mesmo tipo de isômero. Ou os 2 entram pela frente, ou os 2 entram por trás, né? E aí a gente tem um par de enantiômeros sendo formado. Mas jamais a gente vai ter, por exemplo, um hidrogênio entrando pela frente e outro hidrogênio entrando pela face de trás. Isso não
acontece. Por isso que a gente diz que é uma adição, sim, que eles se adicionam pelo mesmo lado. Qual é o papel desse catalisador? Se essa reação ela fosse ocorrer sem a presença do catalisador, ela ia demorar muito mais tempo e ela ia consumir muito mais energia. Porém, quando a gente utiliza o catalisador para fazer essa transferência para o alceno, essa energia ela é menor. Então, o processo ele é mais favorável. Então, a função do catalisador é essa, né? Tornar essa reação menos energética e mais favorável, deixando-a mais rápida. Ainda falando sobre a adição de hidrogênios, né? O catalisador mais comum é o catalisador de Wilson, que é esse camaradinho aqui. Tem 3 grupos aqui com a fenilfosfina, tá? E aí ele é muito potencial para essas reações. Ele é muito utilizado. Ele não é tão caro, é um catalisador com ródio. Ele não é tão caro. Mas é o seguinte, existem catalisadores que promovem catálise assimétrica, ou seja, eles vão criar centros de quiralidade, né? Como é o caso do catalisador de Wilson. Então, o que ele faz? Está aqui o nosso alceno, o hidrogênio vai ser adicionado, e aí ele consegue promover esse tipo de produto. Um na frente aqui, por exemplo, e um atrás. Ele pode criar um centro assimétrico ou 2 centros assimétricos, né? Vai depender aí do nosso reagente. Então, ele é muito utilizado em sínteses assimétricas. Ainda falando sobre adição de hidrogênio, existem os catalisadores quirais. O que acontece nesses catalisadores quirais? Olha o tamanho desse catalisador. A gente já está percebendo que existe um impedimento estérico. E por que ele faz isso? Quando a gente quer produzir um produto mais específico, quer que o hidrogênio entre por uma determinada face, então o que a gente faz? Uma hidrogenação com um catalisador maior, porque ele vai promover um impedimento estérico e vai forçar com que o hidrogênio se ligue no alceno pela face menos impedida. Eles são utilizados muito para as hidrogenações enantioseletivas, tá? Ou seja, para produzir um tipo específico de enantiômero. E aí esses catalisadores são chamados, né, são catalisadores homogêneos. Por quê? Porque eles são solúveis no meio, eles são solúveis no próprio meio da reação, no solvente. É diferente do catalisador metálico, que o hidrogênio é absorvido na superfície do metal e aí o catalisador ele não se mistura com o meio. Aqui não, ele tá solúvel no solvente, ele está solúvel no meio, então por isso que são catalisadores que chamamos de homogêneos. Próxima reação que a gente vai tratar, hidroalogenação, ou seja, adição de algum hidrogênio que esteja ligado com halogênio. E aí a gente sabe que se adicionam os dois. Então você vai tratar esse alceno, você vai reagir esse alceno com algum hidroalogênio. Seja ele o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Vale lembrar que o flúor é extremamente reativo, então as reações são muito difíceis de controlar, são muito energéticas. E o iodo já é o contrário, ele é mais difícil porque ele é mais volumoso. Então, muitas dessas reações, quando a gente trabalha com halogênios, elas se concentram bastante na adição de cloro e bromo. Aí isso significa que a adição com flúor e iodo não vai existir? Elas existem sim, algumas delas ocorrem sob condições específicas, especiais. Mas a maioria delas se concentra com cloro e bromo, tá?
E aí o que acontece? Eles se adicionam à dupla, formando um aleto de alquilo. Então a gente saiu de um halogênio e formou um aleto de alquilo, e geralmente esses rendimentos são bem consideráveis, tá? Continuando, para os senos assimétricos, ou seja, que não tem simetria, se você dividir o alceno, por exemplo, aqui, essa metade é igual a essa. Então, a gente tem um alceno simétrico, ou seja, que um lado é igual ao outro. Nos alcenos assimétricos, o que a gente tem? Que esses lados, quando você faz a divisão da molécula, não são iguais. E aí é importante a gente considerar, por exemplo, a regioquímica, ou seja, a região, aquele espaço da molécula onde a reação ela é mais fácil de acontecer. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse alceno, que aqui ele é dissubstituído na dupla, e nesse outro lado da dupla ele é monossubstituído, tá? Significa que aqui a gente tem um hidrogênio, ok? Quando a gente vai adicionar o hidrogênio, o que vai acontecer? A dupla ataca o hidrogênio, retira o hidrogênio e desloca o par de elétrons para o halogênio. Mas aí a dúvida, onde é que o hidrogênio vai se adicionar? Nesse carbono ou nesse outro que já tem o hidrogênio? A gente sabe que as coisas não acontecem de qualquer jeito, que tudo tem um porquê, né? Então, qual vai ser o nosso intermediário formado? Nosso intermediário nessa reação é um carbocátion. Então, a gente sabe que o carbocátion, quanto mais substituído, melhor, não é isso? O hidrogênio ele se adiciona no carbono mais hidrogenado, porque assim ele vai formar o carbocátion mais estável, ok? Então, quando esse hidrogênio se adiciona no carbono mais hidrogenado, então ele forma o carbocátion mais estável, tá? Então, a posição menos substituída é onde o hidrogênio entra, aqui, e a posição mais substituída é onde o halogênio entra na segunda etapa, ok? E essa é a regra de Markovnikov. Ela que trata da regioseletividade das adições. E simplesmente dizer que, na regra de Markovnikov, o hidrogênio se adiciona no carbono mais hidrogenado ou menos substituído, e o halogênio se adiciona no carbono mais substituído, ok? É isso que a gente tem. E que a gente tem alguns exemplos de outras reações que podem acontecer, sempre levando em conta essa regra. Bom, falando aqui de mecanismo, então, a ligação dupla ataca o hidrogênio. Essa ligação entre o hidrogênio e o bromo se transforma em par de elétrons e vai para o bromo, porque o bromo ele é mais eletronegativo. Quando o hidrogênio se liga nesta molécula, ele vai se ligar onde? No carbono mais hidrogenado ou menos substituído, e formou aqui, neste caso, um carbocátion terciário. O brometo que saiu, ele volta como nucleófilo e se liga com o carbocátion eletrofílico. E aí a gente forma o nosso produto. Veja que essa reação ela teve praticamente dois únicos movimentos. Uma transferência de próton e um ataque nucleofílico. Lembre-se da aula de fundamentos básicos que a gente viu essas etapas, esse tipo de movimento nas reações lá, ok? Falando sobre a energia dessa reação, quais são os pontos altos de energia, né? Sempre que a gente tem rompimento de ligação, a gente tem, né, um ponto alto de energia. Então, na reação de transferência de próton, o valor energético é representado aqui. Quando forma os intermediários, então a energia ela baixa. Quando ocorre o ataque nucleofílico, então a gente volta a ter uma
alta na energia. Só que mesmo desculpa, ela sendo mais alta, ela ainda não é equivalente, por exemplo, ao gasto de energia que a gente tem na transferência de prótons. E, por fim, a formação do produto. Então, cada ponto desse corresponde a uma fase da reação. O mais alto corresponde à transferência de prótons e esse menor aqui é o ataque nucleofílico. Ainda falando aqui da hidroalogenação, tá? Sempre lembrar que a gente tem um intermediário carbocátion formado, tá, gente? Então, sempre lembrar que o carbocátion mais estável é o que vai ser produzido. Se você tem aqui uma molécula assimétrica, o teu hidrogênio, ou a tua transferência de prótons, né, ela vai ter que acontecer para o carbono mais hidrogenado, porque só assim a gente vai formar o carbocátion mais estável, ok? O que mais que a gente pode falar sobre isso, né? Por que que isso ocorre? Por que 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 esse hidrogênio tem que se adicionar no carbono mais hidrogenado? Energeticamente falando, é isso aqui. Essa diferença de estabilidade entre os carbocátions é que vai direcionar o caminho da reação. Então, se você tem um carbocátion mais estável, ele vai consumir menos energia. Esse aqui corresponde à linha vermelha. Então, ele vai consumir menos energia e isso favorece muito a reação. Então, ao invés de você formar, por exemplo, um carbocátion primário, você forma um carbocátion terciário. Ok? Vamos falar um pouquinho da estereoquímica dessa reação. Sempre que você tem uma molécula assimétrica, então você tem que ter cuidado, porque pode ser que você forme um produto com um centro de quiralidade, ou seja, ele vai ter alguma estereoquímica. Então, por exemplo, aqui, com essa molécula, quando você faz a adição do ácido clorídrico e forma uma ledealquila, aqui você tem um centro de quiralidade. E aí é importante observar o quê? Vamos lembrar que o carbocátion, ele tem, vou representar aqui, uma geometria planar. Tá aqui ele, ó. Ele está nesse plano aqui do quadrado e os orbitais vazios dele estão aqui acima do plano e abaixo do plano. O que que isso significa? Que o seu nucleófilo, que vai se ligar, que vai realizar o ataque nucleofílico, ele tem tanto condição de vir e se ligar ao carbocátion pela face de cima, como pela face de baixo. Se a probabilidade é a mesma, o que que vai acontecer? Ele vai formar dois produtos com estereoquímica diferente, tá? Então, ele pode formar o que tem configuração R. Nesse caso aqui, a gente tem o 2-clorobutano, então ficaria R, né? 2-clorobutano. E aqui a gente tem o S2-clorobutano. Tá? Então, muito cuidado quando a gente for fazer essas reações de adição, sempre observar o centro de quiralidade. Tá? Sempre observar se vai formar centro de quiralidade e, portanto, produtos com estereoquímica distintas. Voltando a falar de rearranjos, tá? Toda vida que você formar carbocátion, existe a possibilidade de formar rearranjos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, mas se tiver condição de ter rearranjo, esse rearranjo ele vai acontecer. E aí, o que que você vai ter? Uma mistura de produtos, tá? Então, por exemplo, aqui, você tem esse ácido para ser adicionado, tá? O ácido triclorofluoracético. Aliás, trifluoroacético, desculpa. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai sofrer, né, a desprotonação desse ácido, a transferência de hidrogênio para o nosso alceno. E aí, qual é a estrutura que você tem? Meu conselho, sempre que vocês virem
esse tipo de estrutura condensada não estiver entendendo, coloque todas as ligações para você entender. Ele tá assim. Então, quando ele faz o... Deixa eu apagar aqui. Quando ele faz o ataque aqui no hidrogênio, a dupla ligação atacou o hidrogênio, então esse hidrogênio vai se adicionar aqui. Então, nós vamos ficar onde era CH2, ganhou mais um, ficou CH3. E o carbocátion ficou aqui. O que a gente observa? Que do lado do carbocátion, a gente tem o quê? Um carbono terciário, é esse aqui. Então, a gente vai fazer uma transferência do grupo hidrogênio. Quando esse hidrogênio vem para cá, o que nós vamos ter? Tirei o hidrogênio, ficou as duas metilas. Como o hidrogênio saiu, a gente tem uma carga positiva. No outro carbono, que já tinha o hidrogênio, uma carga positiva, agora não vai ter mais a carga, porque o hidrogênio veio para cá, agora a gente tem um CH2. E esse aqui é o nosso carbocátion rearranjado. Esse carbocátion aqui é que vai originar esse produto, tá? Então, muito cuidado, no que sobrar daqui vem e se liga nesse carbocátion. Então, muito cuidado com as possibilidades de rearranjo. É em toda reação que vai acontecer? Não. Mas se existir a possibilidade, você pode fazer o rearranjo sem medo, tá? E aí esse deslocamento, né, ou migração, pode ser do hidreto, como ele está aqui mostrando, ou pode ser de uma metila. Sempre o produto majoritário vai ser do produto rearranjado, tá, gente? Então, aqui, mesma coisa do que aconteceu ali. Aqui, a transferência do hidrogênio, formou o brometo, formou esse carbocátion secundário. E aqui a gente tem o quê? O hidreto, né? Que ele vai fazer o rearranjo, o deslocamento, formando um carbocátion terciário. E aí o brometo ataca, se liga, o produto majoritário sempre vem da reação do carbocátion terciário, ou seja, do carbocátion rearranjado. E aí, em menor percentual, ocorre aqui que o brometo se liga no carbocátion sem estar rearranjado, formando um produto minoritário. A mesma coisa acontece com o grupo metílico. Então, veja aqui nesse produto, eu tenho 3 metilas. Então, a adição do hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado, formou esse carbocátion aqui, secundário. Tem alguma metila para migrar? Tem algum hidrogênio para migrar, como no exemplo anterior? Não, tem uma metila. E aí a metila é quem vai se ligar nesse carbocátion secundário. É ela que vai migrar. Formou o quê? Carbocátion terciário. E aí sofre a reação de adição. Logo, ele dá origem ao produto majoritário. Tá certo? Mas a gente sabe que nem sempre vai ocorrer rearranjo. Então, por exemplo, aqui você tem um carbocátion secundário e vai rearranjar para formar um outro carbocátion secundário? Não, isso não vai acontecer, tá, gente? O rearranjo ele só ocorre quando é para ir para um estado que tem menor energia. Se tiver energia igual ou maior, esse rearranjo não vai acontecer, ele não ocorre. E uma das grandes vantagens dos rearranjos são as expansões de ciclos. A gente sabe que um composto cíclico, ele sofre tensão angular, né? Só que, por exemplo, quando a gente tem o ciclo hexano, essa tensão angular, ela praticamente não existe. Ela é equivalente a um carbono numa cadeia aberta. Quanto menor esse ciclo, maior a tensão angular. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um alceno que tem uma cadeia cíclica, que ele está ligado nessa cadeia cíclica. Então, o hidrogênio se adiciona nesse alceno,
formou aqui o carbocátion secundário, mas se essa ligação aqui migrar para esse carbono aqui, formando esta ligação, aí a gente vai aumentar, né, o tamanho do ciclo. E aí, quando aumenta o ciclo, o que que acontece? Eu tinha um ciclo de 4 membros, agora eu vou ter um ciclo de 5 membros e vou ter aqui menor tensão angular. Além disso, eu ainda tenho, nesse caso aqui, a formação de um carbocátion terciário, né, que é mais estável. E aí, o nosso produto será esse, ok? Então, é muito importante quando esse rearranjo acontece e ele auxilia na expansão do tamanho de um ciclo, ou seja, para ele ficar maior, nesse caso aqui, né, saindo de 4 membros para 5, e, portanto, ele vai ser menos tensionado.